Olá pessoal, a nossa história de hoje é sobre confiança. É a história do Tomás que passa por uma dificuldade e ele só consegue realizar o seu desafio a partir do momento que sente confiança em outra pessoa. Turminha, a nossa história hoje é a do Tomás e se chama Duas Folhas Secas. Acompanhe com a gente a história. Tomás sabia que não podia voar. Ele já havia tentado algumas vezes, mas nunca tinha dado certo. E isso, naquele exato momento, era um problema sério, porque Tomás não tinha a menor ideia de como ia descer daquele galho, o mais alto daquela árvore sem voar. E se Tomás voasse, sabia que ia direto para o chão, quebrando alguns galhos e provavelmente alguns ossos. Subir tinha sido tão fácil, e do chão a árvore nem parecia tão alta assim. Tomás olhava para baixo e tinha certeza que de cima para baixo os galhos não eram iguais aos que ficavam de baixo para cima. Parecia que eles tinham mudado de lugar. Tomás havia subido feliz e agilmente, passando de um galho para o outro, como se fosse um macaquinho, mas agora estava lá, em cima, e não tinha a menor ideia de como descer. Sua mãe parecia pequenina lá embaixo, o Geraldo menor ainda, e a Valentina um quase nada. Tomás fechou os olhos para não ter que ficar olhando para baixo. Aquilo estava dando tontura nele, e ele começava a ter certeza de que não tinha mesmo como sair dali. E para falar a verdade, a situação dele realmente não era das melhores. Ele estava no alto mesmo, e era bem perigoso estar naquela altura. Alguns galhos abaixo dele, onde o Tomás se agarrava, estava um moço que tinha passado pela rua e visto o desespero da mãe do Tomás diante do filho lá no alto da árvore, e então resolveu ajudar. Ele tentava, explicava ao Tomás o que tinha que fazer. Tomás, põe o pé direito nesse galho aqui. Não consigo, moço. Consegue sim, é fácil. Abre o olho e põe o pé direito nesse galho aqui. Não consigo, moço. Deixa disso, Tomás. Se você conseguiu subir, consegue descer. Abra o olho e põe o pé direito nesse galho aqui, ó. Não consigo, moço, repete o Tomás, quase chorando. E essa conversa parece que vai durar para sempre. O moço não sobe, o moço não sabe mais o que fazer. Tomás está muito, muito alto, e quanto mais alto, mais finos são os galhos. Quanto mais finos, mais fracos. Não dá para o moço subir até lá. Então ele decide descer e chamar os bombeiros. Quem sabe uma escada grande pudesse chegar até o Tomás e tirá-lo de lá. Quando o moço está no meio da descida, vê o pai do Tomás chegando, esbaforido e falando com a mãe, que a essa altura está ficando desesperada, e agarra a camiseta do pai e o balança, como se fosse arremessar ele lá para cima perto do Tomás. O pai do Tomás olha para o filho lá no alto e começa a subir. Na subida, cruza com um moço que até pouco tentava ajudá-lo. Agradece e continua subindo. Tomás estava no alto mesmo. Quando chega ao galho onde, minutos antes, o moço tentava convencer o Tomás a abrir os olhos e colocar o pé direito em outro galho, ele se ajeita e diz ao filho: Puxa, filho, ainda bem que você me esperou para a gente poder descer juntos. Pai? Tomás abre os olhos. Vamos lá, filho. Põe o pé direito nesse galho aqui. Tô com medo, pai. Não precisa ficar, filho. Eu te pego se você escorregar, disse o pai, bem carinhoso com o filho. Vai, desabraça a árvore. Põe o pé direito nesse galho e pula para cima de mim.
e o Tomás pulou. Na sua caixa colorida, Tomás guardou 2 folhas que provavelmente ficaram presas no cabelo do pai, enquanto descia, desajeitado da árvore, com o Tomás agarrado em seu pescoço. E essa foi a nossa história. Aqui nós temos o momento em que o Tomás salta em direção ao pai. Legal, né, pessoal? O que o Tomás estava sentindo naquele momento que ele estava lá no topo da árvore? Estava feliz? Estava com medo? Qual era o sentimento que vocês acham que ele tinha naquele momento? Isso é importante. E o da mãe? Como estava a mãe lá embaixo? Será que ela estava tendo o mesmo sentimento do Tomás naquele momento? É muito importante nessas horas a gente ter uma pessoa que a gente confia, né? E foi o exato momento em que o pai do Tomás encontrou com ele lá em cima. Ou seja, a palavra de confiança do pai que transmitiu para o filho que ele poderia descer do galho foi muito importante naquele momento. E vocês? Vocês têm pessoas de confiança? Quais são elas? Está em casa, está na escola? Aonde vocês as encontram? Pode ser amigos, pais, parentes, mas nós sempre temos pessoas que temos confiança no que ela diz pra gente, né? Na página número 9, vocês vão encontrar a atividade que a gente vai desenvolver, que é a seguinte. Vou pegar para vocês aqui. Achei. Nós temos aqui, ó, atividade número 3. Momento mais emocionante da história. O que vocês farão nesse quadro livre aqui? Primeiro, vocês podem fazer um desenho da parte mais emocionante que tivemos na história. E depois, façam uma lista das pessoas que vocês confiam, que vocês mais confiam. Coloque nessa parte em branco, tá bom? Em seguida, na outra página, nós temos a silhueta do Tomás, que está em branco. A gente precisa desenhar essa silhueta, representando o sentimento que o Tomás teve naquele momento em que encontrou o pai. Nós temos embaixo uma imagem que a gente consegue representar o que ele estava sentindo. Nós temos em seguida sentimento. Qual foi o sentimento que o Tomás teve naquele momento do encontro com o pai? Né? Foi o sentimento de confiança. E vocês coloquem a palavra confiança embaixo. Ok, pessoal? Essa é a nossa história de hoje. Nós temos essas 2 atividades para serem feitas e até a próxima aula. Abraços!